Bom dia, irmãos, graça e paz, feliz de estar aqui com os irmãos. Vi que dei bom dia, os irmãos falaram tão quietinho, bom dia. Muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa manhã e feliz de te ver aqui. Eu tenho falado que parece que se a gente não estivesse aqui, a gente poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas nós escolhemos estar aqui juntos, aprendendo a palavra de Deus, amém? Queria falar uma coisa para vocês, contar algo. Oh, glória a Deus, estou ouvindo a minha voz aqui, muito bom. Não que a minha voz seja bonita, mas bom conseguir me ouvir. Alguns anos atrás, eu acho que eu já compartilhei isso com os irmãos. Eu trabalho numa empresa já tem muitos anos, né? E dentro dessa empresa, ela tem uma biblioteca. E eu amo biblioteca. Nessa biblioteca, inclusive, foi o lugar onde eu pude estudar o meu ensino médio todo, desde o meu primeiro até o meu terceiro ano. Depois fui estudar ciências econômicas, estava lá estudando, depois teologia, tantas outras coisas que eu vivenciei. E eu lembro, e até hoje isso acontece, dentro dessa biblioteca, a gente tem vários eventos de palestra com vários autores e tudo mais. E aí teve um dia, e esse dia eu acho que me marcou bastante, que um amigo meu, o Leandro, ele falou, vai ter uma palestra na biblioteca, e essa palestra, ela era o dia do escritor, e aí tinha uma escritora que iria falar, e ele me chamou, vamos para essa palestra e tal. E aí eu fui dar uma olhada na palestra, achei o tema bem legal, não lembro o tema, mas eu lembro que na época eu achei o tema bem legal, e eu não conhecia a palestrante. Eu falei assim, nossa, eu não sei quem é e tudo mais, e aí eu fui escutá-la, né? Gente, que conversa boa, que palestra que a gente teve, que foi um negócio muito assim, para mim foi muito, muito importante. Essa pessoa que eu vi na época, eu até coloquei aqui, se puder colocar ali na tela inteira, ela chama Leila Ferreira. Leila Ferreira, ela é uma jornalista, ela é escritora, mineira, então só de ouvir ela falando já era muito bom ouvir o sotaque mineiro. E aí na palestra dela, ela falou muito sobre leveza, como é importante a gente ser leve na vida e tudo mais, né? E aí eu lembro que eu comecei já a ouvir, ela começou a contar as histórias, ela é uma grande contadora de histórias, inclusive ela viaja o mundo todo fazendo entrevistas, e ela tem um canal no YouTube, e aí eu lembro que eu comecei a ouvir, e eu falei, nossa, que legal e tudo mais. E ela falava muito sobre a falta de gentileza, como a gente vive no mundo hoje com a falta de gentileza. E ela entrou um pouquinho na questão da felicidade, falando sobre realmente que existe uma procura hoje na felicidade. E aí em determinado momento, ela conta uma história que ela pegou um avião, ela saiu aqui do Brasil e ela foi fazer uma entrevista lá na Holanda. Ela foi fazer uma entrevista na Universidade de Rotterdam, que é uma universidade que fica na Holanda, e ela foi conversar com um sociólogo e psicólogo. Esse doutor, e ele era um doutor, ele pesquisava sobre a felicidade. E já tinha uns 30 anos, mais ou menos, que ele pesquisava sobre a felicidade. Ele tinha uma equipe de pesquisadores, e a ideia deles era saber de onde vinha a felicidade. E na pesquisa, em determinado momento que ele foi apresentar, ele deu vários dados para ela, qual que era o país mais feliz, qual que era o país menos feliz, e tudo mais, né? E aí foi interessante, ela foi conversando. E aí em determinado momento, depois que ela conheceu a universidade, ele mostrou um pouquinho da pesquisa que eles têm feito, e aí eles saíram para tomar um café. E aí eles estão lá prosando, como foi a palavra que ela usou, estavam lá prosando, conversando e tudo mais. E aí ela fez uma pergunta para ele, a pergunta para ele foi, e aí doutor, qual que é o segredo da felicidade? E aí eu fico imaginando você, o cara que está pesquisando, um doutor, está pesquisando há mais de 30 anos sobre a felicidade, provavelmente ele vai ter a fórmula mágica, ele vai falar para a gente qual que é a fórmula mágica para conseguir de fato ser feliz. E aí ele responde assim para ela, ele fala, olha, eu já pesquisei a felicidade por muitos, muitos anos. Uma coisa eu sei, não existe garantia para se ser feliz. A pessoa pode ter amor, sucesso, dinheiro, ter uma carreira muito bonita, família, mas nada disso garante a felicidade. Mas, segundo ele, existem algumas coisas que nos deixam mais próximos
da felicidade. E ele falou assim: olha, tem algumas coisas que nos deixam mais próximo da felicidade. Eu acho que não está passando aqui. Tem algumas coisas que nos deixam mais próximo da felicidade. E ele falou assim: você quer ser feliz? Conviva, tenha relacionamentos com boa qualidade. Tenha relacionamentos que são pessoas de qualidade ao seu redor. E basicamente, e aí ele foi tentar resumir isso numa frase, e a frase é: vive bem quem convive bem. E aí eu lembro que eu ouvi essa história e eu falei: puxa, é verdade, faz sentido. Talvez se você vê na sua vida, faz um pouco de sentido sim, vive bem quem convive bem. E aí eu lembro de uma história, e eu vou ter que citar nomes, eu não gosto de citar nomes, viu? Mas eu vou ter que citar nomes. E foi uma briga entre duas pessoas. E essas duas pessoas, uma chamava, vou citar os nomes, uma chamava Evódia e a outra chamava Sintique. As duas faziam parte de uma igreja. Eu não me lembro exatamente, mas se não me engano, uma era do louvor, a outra cuidava das crianças, e elas estavam ali super unidas e tudo mais. Só que em determinado momento, irmãos, a coisa não começou a desandar, começaram assim, não se entender uma palavra ali, era um olhar mais torto, e elas falaram assim: peraí, tem alguma coisa que não está dando certo aqui. E aí sabe o que elas decidem? A gente vai conviver junto, mas não vamos se falar, não vamos se olhar. Então sabe que ficou aquele negócio assim meio, ninguém diz nada, ninguém fala nada, e está ali convivendo, né? Só que em determinado momento, elas estavam ali, só que isso não é bom, porque começou a afetar não somente elas, mas as pessoas ao redor, porque a Evódia, ela queria almoçar, e aí ela almoçava com alguém, e a outra pessoa: eu quero chamar a Sintique também, mas ela: não, então se a Sintique for, eu não vou. E aí elas começaram nessa situação. Mas aí de repente, apareceu uma pessoa no meio da história, um apóstolo, e o nome dele era apóstolo Paulo. E assim, o apóstolo Paulo, ele queria almoçar com elas e ter uma conversa. Falou: vamos conversar, vamos ter um bate-papo aqui. Só que não dava, porque o apóstolo Paulo estava preso. Olha que situação. Como que ele iria conversar com as duas? E aí o que ele fez? Ele falou assim: eu vou escrever uma carta. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, e a gente vai ler essa carta nesse momento, que está localizado em Filipenses. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler aqui com os irmãos, Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. E a palavra de Deus, ela diz assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis e de tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes só uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é admirável, tudo que é correto, tudo que é puro. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Queria orar com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas, Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O
O Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Muito obrigado por essa manhã, porque nós estamos aqui aprendendo da sua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, cuidar de cada um de nós, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que o seu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Quando a gente olha essa carta de Filipenses, e os irmãos têm acompanhado, a gente está na mensagem de número 7, o pastor tem pregado em cima dessa carta. A carta de Filipenses, ela é bem importante, e se a gente for olhar dentro dos capítulos que a gente já leu e a gente estudou, o capítulo 4, ele é uma espécie de fechamento dessa carta. O apóstolo sabe o que poderia acontecer com ele? Ele poderia ser solto, poderia ser morto, poderia ficar preso muito mais tempo, e ele não tinha nenhuma garantia, né? Ele fala também sobre alguns conflitos que aquela igreja ela possuía. Os irmãos estavam ali na igreja e tinha alguns conflitos, né? Ele fala um pouco da exposição externa, ou do sofrimento que ele tem com essa oposição externa. E aí, se a gente for recapitular um pouquinho a carta de Filipenses, o que a gente pode observar? Primeiro, que a carta aos Filipenses, ela foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1, versículo 1, a gente consegue observar isso, e ele de fato, ele menciona ali Timóteo, mas ele é de fato o autor principal. A data que foi escrita essa carta foi 60 a 62 anos depois de Cristo, então depois do nascimento de Cristo, né? E aí, de fato, o apóstolo Paulo, ele está na prisão. Se a gente for pensar no destinatário dessa carta, a igreja de Filipos, uma comunidade cristã fiel, parceira de Paulo, e no avanço do evangelho, né? E aí, aqui que está o ponto. Se a gente for observar, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, e eu não sei você, porque eu já tive essa experiência de escrever uma carta. Você tem algum propósito? Geralmente ninguém sai escrevendo carta, ou ninguém recebe uma carta só porque alguém mandou de bom grado. Dificilmente, geralmente tem um propósito. Se a gente for ler esses propósitos na carta que o apóstolo Paulo escreveu, quais são eles? Ele agradece ao apoio financeiro e espiritual da igreja. Então, em determinado momento, ele fala ali para os irmãos: muito obrigado pelo apoio financeiro, pelo apoio espiritual, mesmo à distância os irmãos têm orado aqui por mim. Não somente isso, mas ele encoraja os crentes a permanecerem firmes, unidos e alegres em Cristo. Ele mostra também que a alegria cristã, ela independe das circunstâncias, e eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque imagina você receber uma carta de quem está preso, e ainda falando para você ficar feliz, ficar alegre. Realmente é um negócio de Deus mesmo. Ele está preso e ele fala: alegre-se no Senhor, e ele escreve isso na carta. Então ele mostra que a alegria cristã, ela independe das circunstâncias, né? Ele também adverte contra os falsos ensinos e divisões internas da igreja. O pastor, ele leu já os 3 primeiros capítulos. No primeiro capítulo a gente viu que o evangelho está acima de todas as circunstâncias. No capítulo 2 a gente pôde observar que o modelo de humildade é Cristo, porque Cristo, ele se esvaziou dele mesmo para estar aqui com a gente. No capítulo 3, e aí na semana passada e na outra o pastor falou também sobre isso, o valor supremo de conhecer a Cristo, como Cristo, ele de fato é o Senhor das nossas vidas. E agora que a gente está entrando no capítulo 4, tem algumas palavras que podem definir esse capítulo: a alegria, o contentamento e a gratidão. E eu acho que só nessas 3 palavras, eu acho que já é muito desafiador na vida que a gente vive, no contexto que a gente vive. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que a gente vive num contexto onde a gente vive, parece que às vezes, um grande Big Brother. Eu não consigo assistir Big Brother, primeiro que já começa, eu acho que quase 11 horas da noite, esse horário eu estou dormindo. Mas, para quem tem rede social, é difícil ficar isento sem saber o que acontece. Mas você pode observar que no Big Brother, as pessoas querem ver treta. As pessoas querem o tempo todo só ver a confusão. Ninguém quer ver as pessoas ali só se elogiando. Ninguém quer ver a galera ali no resort. A pessoa quer ver o circo pegar. Ou talvez, na cultura que a gente chama, o fogo no parquinho. Quer ver ali as coisas acontecendo. E realmente isso é um negócio muito, muito doido. Obrigado. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho a impressão, e eu posso estar errado nisso,
que às vezes aquilo que está acontecendo ali dentro é um pouco da realidade que a gente vive, ou é talvez um reflexo, uma releitura daquilo que a gente vive. E talvez, se você fosse pensar, para quem é um grande, gosta dessas coisas de reality show e tudo mais, você pode ver que o reality show é basicamente falando sobre relacionamento. É vínculo, é aliança, é quem está mais perto de quem tem mais proximidade, porque hoje eu estou mais perto de você e amanhã o meu humor pode mudar e eu não estou mais. E eu acho que não só isso, eu tenho uma situação que aconteceu uma vez, há muitos anos atrás, num lugar que eu trabalhava, e isso foi um negócio muito doido. A gente estava no trabalho, no final do ano, e aí ia rolar no final do ano, sabe esses feedbacks? Só que aí foi um feedback interessante. O feedback era um feedback coletivo. Foi uma experiência antropológica no mínimo interessante, porque em determinado momento, a gente estava lá junto, tinha umas 40 pessoas, estava todo mundo junto e tal, e aí a dinâmica era o seguinte: você ia pensar, dentro das 40 pessoas que você trabalha, quem que era a pessoa mais próxima de você? Até aí tá fácil. Dentro dessa pessoa que era mais próxima de você, você teria que falar 3 qualidades dela e 3 defeitos. Começa a ficar um pouco difícil, né? Porque vai começar a falar de defeito da pessoa ainda na frente de 40 pessoas. Mas ok, até aí estava tudo certo e tudo em paz. E aí de repente teve um adicional. Qual que era o adicional? Agora você vai pegar a pessoa que é mais distante de você, e você vai falar 3 coisas boas sobre essa pessoa e 3 coisas ruins. Que experiências, meus irmãos, que experiência. Foi no mínimo um grande sincerão. Se a gente for colocar uma linguagem do Big Brother, um grande sincerão. Foi ali, enfim, depois foi muito estranho, porque depois algumas pessoas choraram, algumas pessoas ficaram tristes porque não receberam, ninguém era mais próximo. E eu posso falar uma coisa? A experiência que às vezes me parece é que é um grande Big Brother mesmo. E as pessoas querem ver as coisas acontecerem, querem ver quem que teve mais. E foi interessante, foi muito interessante, porque a gente tinha que escrever, inclusive, para a pessoa. E aí tinha pessoa que tinha uma lista de papelzinho com pessoas mais próximas. Tinha uma pessoa que recebeu, sei lá, umas 16 pessoas, que era mais distante. E foi muito, 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 muito estranho. E é isso. A gente vive num mundo feito de relacionamentos. Lembro uma vez eu vi um vídeo, e eu acho que dá para aprender, no final das contas eu acho que não dá para aprender alguma coisa com Big Brother, se der para aprender, não dá. Eu lembro de um vídeo que eu achei interessantíssimo, eu não lembro o nome das pessoas, mas eu acho que foi alguma coisa assim que depois dá para os irmãos pesquisarem na internet. Eu acho que tinha uma pessoa que chamava Pitel, e ela estava falando, acho que era Rodriguinho, e aí esse tal de Rodriguinho estava reclamando para ela de fulano de tal, e aí na reclamação dele era mais ou menos assim, acabou não sei o que, e aí ele pegou, acho que uma planta, ou pegou alguma coisa, e ele reclamando, você viu o que ele fez? Ele pegou a planta, ele não sei o que, e aí ela falou um negócio interessante para ele. Ela falou assim, nossa, mas o que tem que ele fez? Não, porque ele pegou a planta, porque vai acabar com o cenário. Ela falou assim para ele, na verdade, é porque você não gosta dele. Porque quando você não gosta de uma pessoa, a coisa mais simples que ela faz já te incomoda. E aí eu falei, nossa, interessante, é verdade, né? Parece que se qualquer outra pessoa tivesse pegado a planta, eu não iria reclamar. Mas porque foi fulano de tal, talvez realmente isso não seja algo bom. E a gente pode observar, e a gente vai vendo isso, e o que eu mais gosto na Bíblia é justamente essa transparência, essa realidade. O apóstolo Paulo, ele está preso, de alguma forma chega a informação para ele que tem 2 pessoas ali na igreja que não estão se dando bem, que estão distantes ali uma da outra, e aí ele de fato, ele escreve a carta, e é interessante, né, porque eu acho que ele poderia colocar isso já no começo da carta, mas não, acho que ele foi mais, trabalhou o reforço positivo um pouquinho, e aí depois no final da carta, ele escreve aquilo que ele escreveu sobre a Evódia e Síndique, né? A gente pode observar que a paz cristã não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. A gente vai passar por problemas o tempo todo, problemas financeiros, problemas de saúde, inclusive problemas de relacionamento.
E é muito interessante que em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente lida com pessoas. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que já saíram do trabalho, não era porque ganhavam pouco, não era porque a carga horária era muito alta, mas foi: eu não aguento todo dia ver a cara do meu chefe, eu não aguento todo dia ver a cara do fulano de tal. É verdade, não é? E aí eu lembro uma vez que eu vi uma pesquisa, e a pesquisa falava muito disso, porque antigamente, anos atrás, um dos principais motivos que as pessoas saíram do trabalho era por conta de dinheiro, porque eu quero receber bem, então não estou valorizado, eu saio. Hoje em dia não é somente dinheiro, um dos pré-requisitos. Eu quero conviver e viver em um lugar que eu me sinta bem. Pensou que chato a gente ir para o trabalho todo dia e a gente só viver com pessoas que a gente não está bem? Realmente pode acontecer. Mas esse é um dos pré-requisitos também. Quando a gente volta no versículo 1 desse texto, o apóstolo Paulo ele fala: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. E a gente pode ver aqui que já no comecinho desse versículo, o apóstolo Paulo fala: permaneçam firmes no Senhor. Eu acho que nada mais na nossa vida do que a gente permanecer firme no Senhor, porque de fato eu mas sabendo que o Senhor ele é imutável e ele não muda, é somente no Senhor que a gente pode ter nossa fé e nossa esperança. Paulo ele começa falando de estabilidade, não de estabilidade financeira, não de estabilidade emocional perfeita, mas de estabilidade relacional, e esse relacionamento com o Senhor. E aonde a gente tem buscado essa estabilidade? Em resultados, em controle, em pessoas. E a gente pode observar dentro desse texto que é exatamente isso. Eles estão nesse contexto onde eles têm que conviver com as pessoas. E o apóstolo Paulo já começa a falar: opa, estejam firmes no Senhor. E agora vamos falar um pouquinho de quem foram Evode e Sintique. Por que não? Porque já estava o nome delas ali, eu acho que seria importante. A gente não tem tantos detalhes sobre essas duas mulheres. A gente não sabe exatamente o que aconteceu na vida delas. A gente não sabe quem estava certa, quem estava errada, e se tinha uma pessoa certa, uma pessoa errada. O que a gente sabe? Que elas eram duas cristãs da igreja de Filipos. Elas eram conhecidas por sua atuação ativa no ministério, que o apóstolo Paulo ele fala, né, no 4:3, lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Então, elas trabalhavam na igreja, e provavelmente era uma situação mais difícil ainda do que a gente vive hoje. Elas lutaram ao lado do apóstolo Paulo na causa do evangelho. Ou seja, elas não eram iniciantes nem pessoas problemáticas, mas líderes comprometidas com a missão. Eram pessoas que já conheciam a Cristo. Eram pessoas que estavam ali batalhando, lutando, e elas estavam ali, e mesmo assim, elas estavam tendo algum tipo de problema. E é exatamente isso. Não existe nenhuma garantia aonde você coloca pessoas que tudo vai fluir como deve fluir. E eu fui líder de jovens, aliás, de adolescentes, 4 anos seguidos, e foi uma experiência muito importante para mim, porque eu vi os meus adolescentes na época, eles dos 14 anos até os 18, sabe, assim, foi uma experiência muito boa. E uma coisa que eu aprendi naquela época, eu era novo, mas eu aprendi isso, eles eram mais ou menos em 7, 8, não existia uma matemática, porque imagina adolescente está naquela fase de independência, está ali, e assim, nem sempre é fácil lidar com um adolescente. E eu lembro que quando eu colocava eles juntos, eu observava muito isso, parecia que tinha 2 ali que estavam mais próximos, e outros estavam mais distantes, e aí eu comecei a ver que tinha um pouco disso, assim na sala, né, uns ficavam próximos, outros mais quietinhos e tal. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer algumas programações, alguns eventos que eles poderem interagir. E foi interessante 2 coisas. Primeiro, que o fato de eu colocar eles reunidos ali juntos para a gente fazer algumas dinâmicas, atividades, às vezes tinha dupla e tal, não tinha garantia nenhuma que eles iam sair dali melhores amigos. E o segundo ponto é que, apesar disso, eu acho que era e ainda é importante você colocar um ambiente onde as pessoas podem se conhecer. Pode se conhecer a história da outra pessoa. E aí foi bem importante, inclusive, depois disso, muitos deles têm amizade até hoje e tal, e foi um negócio bem
bem legal, bem importante também, né? Quando a gente olha no texto e a gente vê a situação dessas duas pessoas, o texto ele não vai dizer para a gente qual era o conflito, mas ele aponta algo essencial. O problema não era doutrinário, porque ele não falou, olha, elas têm esse problema e tudo mais. O problema não era moral, não falou da moral de nenhuma das duas, mas o problema era relacional. E o apóstolo Paulo, eu queria ler com vocês de novo aqui o versículo 2 e 3, vai falar assim: agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista a questão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço que você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com seus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu tenho duas pessoas que não estão se entendendo, e a orientação aqui do apóstolo Paulo é você pegar uma terceira e tentar de alguma forma, vamos administrar isso? Vamos resolver? O apóstolo Paulo as exorta a terem o mesmo modo de pensar no Senhor. Isso indica talvez desentendimento, tensão ou divisão, provavelmente é afetando a comunhão da igreja. Para o apóstolo Paulo, ele ir ali e ele escrever isso, expor o nome delas, ele não iria expor simplesmente por expor. Ele expôs porque em determinado momento isso não estava afetando somente a vida das duas, mas ele estava afetando a comunhão delas. E talvez, se você pensar, e eu confesso para vocês, graças a Deus por isso, não me vem nada em mente na igreja, mas se você pensar no ambiente onde você trabalha, ou em faculdade, ou em qualquer lugar que você esteja, você pode ver algum conflito que interfere a vida de outras pessoas ao redor, e não simplesmente da pessoa que está ali. E se a gente perguntar, então, ok, eu entendi que elas tinham um conflito, mas por que o apóstolo Paulo, ele cita o nome das duas publicamente? E isso é muito significativo. Primeiro, porque o conflito estava impactando a igreja, é o que a gente acabou de falar. Segundo, porque a unidade é assunto sério no evangelho, e se a gente for observar isso, a gente pode pensar que a gente tem um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a perfeita triunidade, é a comunhão que tem entre eles, e Deus é o nosso exemplo de unidade. Terceiro, porque maturidade cristã inclui reconciliação. E esse é um ponto interessante, porque o apóstolo Paulo, ele poderia ter escrito de alguma forma assim, deixa elas ali se resolverem, porque elas são adultas, e a gente vai seguir a nossa vida aqui. Mas não, o apóstolo Paulo, vamos chamar as duas, vamos conversar, vamos resolver isso. E é interessante porque esse conflito eram de pessoas maduras, pessoas que de fato já conheciam a Cristo. E o apóstolo Paulo não toma partido, ele não aponta quem está certa, ele chama ambas à responsabilidade espiritual. Eu lembro de ver uma cena, e essa cena me impactou muito, e foi uma cena muito triste, porque em um outro ambiente que eu estava, de igreja, teve um determinado conflito, e uma das pessoas publicou no Facebook, eu acho na época, assim, falando sobre isso e tal, e publicou lá um textão, vamos chamar de textão, publicou. E independentemente de quem estava certo ou de quem estava errado, a partir do momento que eu mando uma indireta, eu publico um textão nos meus stories e tudo mais, imagina para quem não é crente ler isso. Imagina a pessoa que não é crente ver uma outra pessoa que é crente, nossa, mas na igreja dele é assim? Meu Deus, não dá a sensação que a gente está mais distanciando as pessoas do evangelho do que aproximando? E a gente parece que a gente está falando de uma coisa que é irreal. Diego, isso não acontece. Será que é só no meu Instagram? Será que é só no meu Facebook? Não sei, mas eu acho que é uma coisa muito relevante para a gente pensar, que o relacionamento, ele é uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, ele não escreve na carta, fulano está certa, fulano está errada. Ele chama as duas e fala, vamos tomar responsabilidade aqui?
Vamos tomar responsabilidade aqui? Só que quando eu estava lendo esse texto, eu achei uma coisa também muito interessante aqui, porque o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre desentendimento de duas pessoas, ele está lá falando do desentendimento, e aí de repente, ele começa a falar de ansiedade. Aí eu até falei, será que eu fiz o recorte do texto certo? Será que o recorte do texto era, opa, acaba nessa parte aqui dessas duas, e aí ele começa outro tema? E não, vamos ler aqui junto o versículo 4 a 6? No versículo 4, vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele faz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o desentendimento, o conflito das outras duas, e aí ele fala, me soa até que, para de pensar nesses conflitos e vamos focar no que é o essencial. E se a gente for desmembrar esse texto e separar aqui algumas palavras-chave, a gente pode falar algumas palavras que o apóstolo Paulo ele usa: alegrai-vos, seja conhecida a vossa moderação, não andeis ansiosos, orai, apresentai, dá graças. E talvez, de fato, não exista uma fórmula mágica para os relacionamentos. Não existe, eu vou dar essa chave aqui para você, você vai falar isso para a pessoa e dará tudo certo. Não existe isso, porque se relacionar com outras pessoas é pensar diferente. E eu lembro que uma vez eu aprendi uma coisa, e eu aprendo muito lendo livro, mas tem um livro bem legal que chama 5 Desafios das Equipes de Alta Performance. Era uma leitura obrigatória no trabalho, eu li, e eu lembro que teve um desses desafios que eu achei bem interessante, que ele falava do conflito. Ele falava assim, o conflito ele é importante, porque se você está ali em determinado lugar, e se você não, a pessoa está fazendo uma coisa errada ali, você fala, vamos fazer diferente? Você precisa muitas vezes falar, porque o conflito ele tem o seu lugar de importância, e de alguma forma, pessoas maduras têm conflito. Pessoas maduras são pessoas que têm conflito sim, porque elas precisam, é isso daqui, precisa saber se posicionar, mas saber se posicionar é muito diferente de querer enfrentar a outra pessoa ou de querer bater na outra pessoa. E a gente tinha comentado aí de Big Brother, para quem é fã, para quem assiste, parece que não sei quantas pessoas já foram desclassificadas, expulsas, sei lá qual que é o nome, porque bateram na outra pessoa, tocaram na outra pessoa. E é isso, me soa um pouco que a gente vive numa sociedade que a conversa, que o conflito, ele não existe mais. Se fulano de tal pensa diferente de mim, eu não quero conversar com essa pessoa, porque eu não quero entender. E o apóstolo Paulo, ele de fato, a gente sabe disso, que se a gente depender das nossas forças, os nossos relacionamentos serão um fracasso. Se depender das nossas forças, os nossos relacionamentos serão um fracasso. E no versículo 7 que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo ele fala: e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Não é a minha paz, mas é a paz de Deus. A palavra guardará é praticamente ele está militando ali no significado de vigiar, proteger, fazer sentinela, é confiar que é o Senhor que vai cuidar da nossa mente. Eu vou estar num determinado lugar, vou estar me relacionando, não será fácil, mas mesmo assim a gente sabe que Deus vai nos abençoar. Alguém uma vez disse assim, nossa, é muito fácil amar o próximo, o problema é só o próximo, porque amar é fácil, mas o próximo que fica a dificuldade. E é mais ou menos isso, nem sempre é fácil a gente amar uma outra
pessoa, né? E o apóstolo Paulo, ele não promete que a situação vai mudar, ele não promete que o problema vai desaparecer, mas ele promete que a paz guardará a nossa mente. É isso que a gente pode ver. E quando eu estava preparando aqui a mensagem, pensando, irmãos, sem brincadeira, eu fui pensando em várias histórias, mas várias histórias que eu tive ali com alguém da igreja e tudo mais, e foram histórias muito interessantes, assim, que eu fiquei, nossa. E eu lembro de uma situação, eu era novo, devia ter 15, 16 anos, eu fazia parte do grupo de jovens lá da igreja e tal, e a gente estava junto, e assim, já contei para alguns irmãos, perrengue financeiro, super difícil a situação e tal, e eu lembro que nessa história eu era novo, eu era super novo, e aí eu lembro que a gente foi convidado para o aniversário de uma pessoa, de uma criança lá da igreja, aí eu e meu irmão, a gente foi, e aí a gente estava lá junto, e a gente foi e tal, e, situação financeira super difícil. A minha mãe falou, vocês vão no aniversário, vocês têm que comprar alguma coisa. E aí a gente parou numa loja, eu acho que era essas lojas tipo meio 1,99, uma loja bem baratinha, e a gente comprou um barquinho de madeira. Gente, hoje olhando, eu falei, nossa, era bonitinho o barquinho, era bonito e tal. E aí beleza, a gente foi pro aniversário, parabéns, bolo, não sei o que, e aí cada um tava num lugar fazendo alguma coisa, e eu lembro que eu tava, acho que na sala, e aí, eu era criança, isso eu lembro, criança não, mas eu era adolescente, e aí eu lembro que a gente estava na sala, e aí o menino, junto com o pai dele, começou a abrir os presentes, e ele começou a abrir os presentes, abriu o presente, e aí chegou no meu presente, um presente que o meu irmão e ele deu. Eu lembro das palavras que ele usou, e com perdão, mas eu vou usar os termos que foram usados na ocasião, porque foi o que eu ouvi. Ele começou a abrir o presente e ele falou, que porcaria, tanta coisa boa para dar, vai dar isso? Na hora, me veio um constrangimento, que eu fiquei assim, adolescente, e eu falei assim, meu Deus do céu, aonde que eu coloco a cabeça, espero que ele não descubra, será que está com o meu nome no presente? Só que, irmãos, eu lembro que essa situação, eu era adolescente, sabe quanto controle eu tinha sobre essa situação? Quase nenhum, porque eu lembro que na época eu não trabalhava ainda, eu vivi nesse contexto, e era uma pessoa mais velha, era uma pessoa que tinha muitos anos de igreja, ele falou isso e tudo mais, mas foi um negócio muito doido, sabe assim? E aí eu lembro que depois, um pouco quando eu comecei a trabalhar, os perrengues financeiros continua, porque você tem que trabalhar, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar a faculdade, não sei o que, e aí eu lembro que um amigão meu, casou novo, e aí ele me chamou para tirar foto, era para tirar foto do chá de cozinha dele. Eu já conheci a esposa deles, são demais, assim, os dois assim, são demais. E aí eles me convidaram e tal, só que assim, na época, eu tava super sem dinheiro, muito, assim, eu tendo que pagar várias coisas, pagar faculdade. E aí eu lembro que quando ele chamou pro chá de panelas, o que você imagina? Você tem que comprar alguma coisa, eu tava sem dinheiro. E aí eu tive uma ideia, e aí eu lembrei que lá na empresa tinha um cartão que eu conseguia comprar coisa da farmácia. Só que eu era muito novo, não sabia exatamente como funcionavam essas coisas e tal. Aí eu falei, eu vou comprar um negócio para eles aqui barato, depois eu tento comprar uma coisa melhor. Aí eu comprei um sabonete líquido Lux, bem bonitinho. Aí eu fui numa loja, comprei um papel de presente assim, e aí eu coloquei dentro desse papel de presente. Aí beleza. Aí a gente foi para lá pro chá de cozinha. Só que o que não me disseram, e mancada isso, eu preciso usar esse termo, não me falaram que no chá de cozinha as pessoas abrem os presentes. Não me falaram isso, e eu falei, mas como que eles estão abrindo esse presente e falando o nome? Eu tinha colocado o meu nome e tal, e aí começam a abrir, era panela de pressão, era Tramontina, era não sei o que, e eu fiquei, misericórdia, vai chegar no meu presente que horas? E eu lembro que chegou o meu presente, eles abriram, aí eles disseram, legal, me abraçaram, agradeceram e tudo mais, eu fiquei super constrangido assim na hora e tal, aí beleza, passou na hora. Eles casaram. Depois, eu acho que foi bem rápido, depois eu acho que de 1 ou 2 semanas eles me chamaram para ir na casa deles. Ele era muito, ainda próximo assim, né, mas ele está morando mais longe, e eles me chamaram para ir na casa deles almoçar e tal.
Eu lembro que eu cheguei na casa deles, eles falaram assim, a gente mudou aqui tem uma semana. A primeira coisa que a gente fez foi colocar o sabonete líquido que você deu. E tá aqui na cozinha. Irmãos, não é sobre dinheiro, não é quanto de valor a gente dá para as outras pessoas, mas é quanto a gente olha para outra pessoa e a gente tem empatia. E a gente tem misericórdia da vida da outra pessoa. E o apóstolo Paulo, no versículo 9 e no versículo 8 aqui, ele vai dizer: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Você quer ter relacionamentos saudáveis? Confie em Deus. Coloque os seus relacionamentos, a sua vida, naquilo que o Senhor pode fazer por elas, e não aquilo que a gente pode fazer por elas. E a gente pode observar aqui, se a gente for fazer uma ligação, que a falta de unidade na igreja, ela causa ansiedade, instabilidade. A gente pode observar aqui que a unidade no Senhor traz essa paz que excede todo o entendimento. A gente quer conviver em lugares que a gente se dê bem, e isso é bom. Eu também quero conviver em lugares que a gente se dá bem, mas nem sempre a gente vai ter a mesma linguagem do outro. E eu tenho a impressão, e eu tenho umas frases que eu falo, gente, a gente tem que colocar essas frases em algum lugar. Tem uma frase que eu gosto muito, o óbvio precisa ser dito. Nas nossas relações, o óbvio precisa ser dito, porque se a gente não conversar, a gente não vai saber. E a gente é assim, se eu falo para você assim, eu lembro que eu aprendi essa figura. Quando você pensa numa mesa, possivelmente a mesa que você está pensando é diferente da mesa que eu estou pensando. Se eu penso no animal, pode ser que você pense no animal já numa figura de desenho, eu pense em outro tipo. As pessoas pensam diferentes. E na empresa, e eu lembro que quando isso aconteceu, eu falei assim, mas como? Eu lembro uma vez na empresa que era obrigatório fazer um curso de relacionamento interpessoal. E aí eu lembro que eu fiz o curso e eu falava, como que eu trago essa pessoa para falar na minha igreja? Porque a gente tem que saber falar sobre relacionamento interpessoal. A minha chefe essa semana mandou uma mensagem para todo mundo: gente, tem um curso, esse curso é obrigatório, comunicação não violenta. Você precisa saber sobre comunicação não violenta, relacionamento interpessoal. E sabe o que é o mais interessante? Que teoricamente a gente não precisaria, mas a gente vive num contexto, num mundo que a gente precisa falar, a gente precisa saber conversar, precisa saber dialogar. Eu não lembro se o Julião lembra dessa história. Essa história foi muito engraçada. Uma vez estava conversando com o Júlio, mandei 2 mensagens para ele. Eu falei: Julião, bora almoçar hoje? Eu estava pensando, vamos treinar hoje na hora do almoço? A resposta do Júlio foi: bora. Aí beleza, aí eu apareci lá na casa dele, chego eu lá, de shorts, regata, já pronto para o meu treino. E aí ele aparece lá de calça, de camisa, não sei o que. Aí ele olha, o que aconteceu? Eu falei, não era para treinar? Ele, não, era para a gente almoçar. E a gente acabou realmente não definindo o que a gente iria fazer. Só que na minha cabeça, ou na cabeça de qualquer outra pessoa, quando você vai conversando, se você não é claro, as pessoas vão imaginar o que elas entenderem. E a gente precisa falar o óbvio. A gente precisa saber conversar, precisa saber falar o óbvio dentro daquilo que a gente tem das nossas relações. Agora você me pergunta, ok, eu entendi, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu vou fazer com tudo isso agora, Diego? Eu vou para minha casa, é isso? Não. O que você vai poder fazer? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Primeiro, cultivar a cultura de conversa diariamente, cedo em particular, é ser transparente. Às vezes está numa situação, eu aprendi isso com uma chefe minha, ela falava assim, olha, eu quero ser extremamente transparente com vocês,
porque às vezes eu tenho a impressão que outra pessoa fala de você para mim, mas não fala para você direto, e a gente precisa ser transparente naquilo que a gente vive, né? E é legal, porque realmente é muito legal as pessoas serem transparentes. Puxa, o Cop fez uma coisa que não me agradou. Não adianta eu falar para qualquer outra pessoa, a não ser com o Cop. Ó, Cop, eu não gostei disso que você fez. Eu acho, entendo, mas eu preciso realmente cultivar essa cultura de conversa, né? Não deixarem mágoas acumularem. Sabe aquela história que a pessoa vai acumulando, aí tá lá no balão, aí um negocinho explode. Não, a gente não pode deixar isso acumular, né? Não terceirizar conflito, né? É interessante, a pessoa tá num conflito e falar, mas fulano de tal concorda comigo. Parece que fica jogando um contra os outros, né? Mas eu falei com fulano de tal e disse tal coisa. Não, a gente não tem que terceirizar, a gente tem que se responsabilizar pelo que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. A gente é os próprios responsáveis, né? Não resolver tensão em grupo de WhatsApp, isso é interessantíssimo. Básico. Eu tenho um conflito com alguma pessoa, não resolve no WhatsApp. No WhatsApp a pessoa vai ler no tom que ela achar que ela tem que ler, e não no tom que a pessoa está escrevendo. Básico, precisa realmente um conflito, chamar, conversar, ligar, tomar café, quem sabe não cair em pizza depois no final, né? Isso é muito bom, né? E a gente tem uma orientação, e essa orientação é muito importante, que é a orientação em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15. Se você tiver a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15, o escritor do Evangelho de Mateus vai dizer, 18, capítulo 15, capítulo 18, versículo 15: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Não está escrito que é para colocar no seu status do WhatsApp, não é para colocar no Instagram, não, é para chamar a pessoa e conversar com a pessoa. É básico. Conflitos ignorados crescem, conflitos tratados amadurecem. E isso daqui é uma coisa muito importante. E pensando, meus irmãos, naquilo que a gente está lendo, e esse texto é um texto muito conhecido. E no primeiro momento que eu li esse texto, eu fiquei pensando, mas o texto ele está falando sobre ansiedade, então vamos falar sobre ansiedade. Mas é interessante que da forma como o apóstolo ele coloca, é justamente isso. As relações, as situações que a gente vive, podem nos produzir uma certa ansiedade, mas é no Senhor que a gente tem que estar. Se a gente não colocar a nossa vida, as nossas relações no Senhor, tudo pode ir por água abaixo muito fácil, porque a vontade humana, ela é muito passageira. A pessoa pode pensar de uma forma, muda, e a gente pode saber disso, o único que é imutável é Deus. O Senhor é o único imutável, que não muda, independentemente da circunstância. E eu quero ter esse momento de oração, pedir já para o Copa, ele pode vir aqui, e eu queria que a gente orasse. Eu vou te convidar para você ficar em pé. Enquanto eu estava pregando aqui, eu estou falando, eu não sei o que vem na sua mente. Eu não sei quais são as pessoas, não sei quais são as situações, mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece. E eu queria que a gente pensasse nesse momento, em tudo aquilo que a gente tem vivido e a gente vivencia, que a gente pudesse colocar realmente e entregar para o Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Agradecer pelas nossas vidas, ó Deus. Agradecer, Senhor, porque nós dependemos do Senhor, ó Deus. Senhor, nós sabemos como é difícil, ó Deus, essa vida, tantas situações, ó Pai. Senhor, mas nós sabemos que nós temos aonde confiar, em quem confiar, ó Deus. Senhor, nós te pedimos nesse momento, pelas nossas relações, relacionamentos, ó Pai. Senhor, cuida da nossa mente, do nosso coração, ó Deus. Senhor Deus, que no momento que a gente estiver pensando mal de alguém, ou tiver com uma situação difícil, ó Pai, que a gente possa trocar esses pensamentos, ó Deus, por tudo aquilo que é puro, ó Deus,
por tudo aquilo, Senhor Jesus, que a gente sabe, ó Pai, que a gente depende de Ti, ó Deus. Senhor, abençoa, ó Deus, essa igreja, abençoa cada irmão que está aqui, ó Deus. Nós te pedimos um domingo abençoado, uma semana abençoada, ó Deus. Nós oramos, nós lemos a Sua palavra, nós aprendemos, não porque a gente merece, ó Deus, mas a gente ora em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.